Meu nome é Alfredo dos Santos Neto. Aqui na comunidade acadêmica da Santa Casa também sou conhecido pelo meu apelido, né, da época de faculdade, Porpeta, ou Porps, né, que seria um diminutivo carinhoso, né, para Porpeta. Eu sou formado pela 41ª turma aqui da faculdade de medicina aqui da Santa Casa. Eu entrei aqui na faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo em 2003, me formei em 2008. Tive a oportunidade de continuar aqui na Santa Casa desde então, onde eu fiz a minha especialização em ortopedia e traumatologia e posteriormente meu aperfeiçoamento em cirurgia de joelho e artroscopia. E continuo aqui na Santa Casa até hoje, né? Eu realizo atividades assistenciais no departamento de ortopedia e traumatologia. Sou chefe do Grupo Preto, que é um dos grupos de cor lá do departamento de ortopedia. Trabalho também como médico assistente do grupo de cirurgia de joelho e participo de diversas atividades também acadêmicas, de ensino, até administrativas, né? Porque eu sou supervisor do programa de residência médica em ortopedia aqui da Santa Casa, auxilio na coordenação e dou aulas para os cursos de graduação em ortopedia, né, do 3º e do 6º ano da Faculdade de Medicina. Dou algumas aulas na pós-graduação de fisioterapia. Sou orientador da Liga Acadêmica de Trauma Ortopédico aqui da faculdade. E, além disso, eu participo do núcleo docente estruturante do curso de medicina, né, da faculdade mesmo, né? Então são diversas atividades, como o senhor pode perceber, como vocês podem perceber. E dentro dessas atividades, né, além de tudo isso, eu também, dos hospitais privados, o que eu mais trabalho é justamente o Hospital Santa Isabel, que eu faço centro médico, cirurgias, internações. Então, se você contar tanto esse período de Santa Casa quanto de Santa Isabel, eu estou aqui no Hospital Central aqui da Santa Casa quase todos os dias de segunda a sexta. Assim, são raros os dias de semana que eu não venho aqui no Hospital Central aqui da Santa Casa. Então, tenho aí há 16 anos a Santa Casa literalmente como se fosse uma segunda casa mesmo, né? Muitas vezes ficando até mais aqui, às vezes, do que na minha própria casa em diversos momentos. Bom, com relação à medicina, né, a minha influência para seguir por essa carreira começou com meu pai. O meu pai é médico, ele sempre foi um grande espelho, uma pessoa que foi uma grande influência, obviamente, na minha vida. Então, meu primeiro interesse pela medicina veio através dele, né, que é médico, ele é neurocirurgião. Mas posteriormente, né, mesmo no colegial, eu tive a oportunidade de fazer colegial no Colégio Etapa, que é um colégio bastante conceituado aqui de São Paulo. A matéria que eu mais gostava, na verdade, era física. Eu gostava muito de física, tinha uma aptidão boa nessa matéria, tudo mais, participava de Olimpíada Brasileira, Paulista de Física, tudo mais. Então eu cheguei a ficar meio tendencioso em determinados momentos até para ir para engenharia por conta disso. Mas aí pensei bem, conversei com alguns colegas que já estavam na faculdade, tanto de engenharia quanto de medicina, com meu pai, com outras pessoas conhecidas médicas, tudo, e acabei optando pela carreira da medicina. Quando eu entrei aqui na faculdade, uma coisa que me chamou muito a atenção aqui na Santa Casa foi a aura que existia em torno do departamento de ortopedia aqui dentro da Santa Casa. Tinha vários departamentos que eram considerados fortes, muito bons, áreas de excelência dentro da Santa Casa, mas existia um certo mito, digamos assim, de que a ortopedia da Santa Casa é uma das mais fortes do Brasil, da América Latina, um lugar que tinha vários expoentes da ortopedia nacional, um lugar muito forte em termos de qualidade na ortopedia, e foi isso que me aguçou num primeiro momento, me chamou a atenção e despertou a curiosidade pela ortopedia. Baseado nessa curiosidade, eu entrei já no 2º ano da faculdade na Liga Acadêmica de Trauma Ortopédico, que é uma atividade extracurricular, essas ligas acadêmicas, para mim conhecer um pouco mais sobre esse mundo da ortopedia, né? E na liga, eu tive a oportunidade de fazer parte dessa liga acadêmica do 2º ao 5º ano da faculdade. Aí tinham aulas teóricas e atividades práticas, incluindo alguns plantões voluntários que a gente fazia no próprio pronto-socorro de ortopedia. E posteriormente atividades de iniciação científica, tudo mais. E ao longo desse período eu fui cada vez mais gostando, me interessando
pela ortopedia, pela propedêutica ortopédica, pelas doenças, pelo tratamento ortopédico. E uma coisa que me chamou muito a atenção sempre na ortopedia é que é uma especialidade muito prática, muito objetiva, muito resolutiva. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de estudar, né? Uma coisa que isso sempre foi um diferencial meu. E assim, putz, quando você pensa nas doenças assim, às vezes mais clínicas, digamos assim, elas são muito interessantes, o estudo da doença, da fisiopatologia da doença, só que você percebe que em diversos momentos, às vezes o que eu sentia é que às vezes as coisas, elas meio que perdiam um pouco a objetividade num determinado momento, não sei o que lá, e a ortopedia é uma área muito objetiva, muito resolutiva. Isso é uma coisa que sempre me agradou, me chamou a atenção, e eu fui, a partir do momento que eu fui tendo contato com essa parte prática da ortopedia, isso foi uma coisa que foi me interessando muito, e eu fui cada vez mais gostando, né? E como eu comentei, eu sou uma pessoa que eu sempre gostei muito de estudar, sempre fui muito curioso no estudo das doenças, sempre me interessei em tentar me manter atualizado nas coisas, né? E muito mais do que simplesmente estudar, eu sempre gostava de estudar para estar bem preparado, por exemplo, para as provas, seja no colégio, seja na faculdade e tudo mais, e gostava de às vezes, conversar com outros colegas, às vezes até ajudar eles no processo de estudar, tudo mais, dar umas dicas, ó, estuda dessa forma, eu acho que o que está faltando para você no ponto de vista de você pegar o fio da meada nisso daqui é isso. Então eu sempre gostei desse lado de ensino, eu sempre tive esse lado de admirar professores, seja desde a época do colégio, da época da faculdade, olhava para determinados professores e falava, nossa, o jeito como ele ensina isso daqui é uma coisa que eu gosto muito, e isso daí sempre despertou em mim esse desejo de trabalhar de alguma determinada maneira com o ensino, né? Então eu sempre tive esse desejo de alguma forma, seguir por esse lado também, de dar aulas, de fazer preceptoria e tudo mais. De tal maneira que, assim, quando eu penso para trás, assim, no Alfredo que estava durante a faculdade e tudo mais, eu penso numa pessoa que queria muito continuar na Santa Casa, né? Quando eu estava na graduação, seguir esse caminho da carreira acadêmica, de fazer pós-graduação, de se tornar professor da faculdade, preceptor de residente, todas essas coisas. Então, quando eu penso no caminho que eu trilhei e que eu tô hoje, eu fico muito feliz porque era o que eu queria justamente quando eu estava na faculdade. Então eu acabei conseguindo trilhar o caminho que eu desejava nesse sentido, né? Então é uma coisa que me deixou muito feliz e eu me sinto muito satisfeito com o caminho que eu venho trilhando na minha formação, na minha carreira e tudo mais. Eu acredito que, assim, o grande desafio, na verdade, está relacionado com, ao mesmo tempo que você tem o avanço da tecnologia, né, que vem sendo incorporada cada vez mais dentro da medicina, a gente tem que pensar ao mesmo tempo que cada vez mais está se retomando a preocupação com o lado humano da medicina. E quando a gente pensa na faculdade, no Hospital da Santa Casa, uma das grandes características desse hospital sempre foi esse lado humano. Isso é uma grande diferencial da Santa Casa. Desde o início da faculdade, os alunos têm contato com os pacientes justamente pela faculdade ser dentro do Hospital Escola, né? A gente tem, para ir para qualquer sala de aula aqui da faculdade, a gente tem o contato com o paciente, a gente já tem vivência com os pacientes desde o primeiro ano da faculdade, e isso é uma coisa que diferencia muito os alunos, as pessoas da Santa Casa, nesse contato e nesse lado humano, né? Esse daí sempre foi um lado muito forte da Santa Casa. Então eu acho que um grande desafio as pessoas vão ter que estar sempre cada vez melhor formadas, porque você tem uma grande quantidade de profissionais médicos entrando no mercado também, das mais diversas faculdades e tudo mais. Então você tem que buscar sempre uma diferenciação, tá? Você demonstrar através do seu trabalho as suas qualidades, estar cada vez melhor formado e se preocupar em conciliar tecnologias, inovações com esse lado humano da medicina. Eu acho que isso daí é uma coisa
que está muito em evidência hoje, eu acho que a tendência é isso ficar cada vez mais forte. E a Santa Casa tem inúmeros diferenciais. Um grande diferencial que a gente acaba percebendo muito mais ao longo do tempo, às vezes quando a gente acabou de entrar na faculdade ou na residência, a gente não tem essa noção imediata, mas que ao longo do tempo a gente vai percebendo cada vez mais, a nossa possibilidade de estar com esse contato direto com o paciente o tempo todo e ao mesmo tempo a gente ter inúmeros ambulatórios, um pronto-socorro com um volume gigantesco como o nosso e ambulatórios das mais diversas especialidades e subespecialidades com pacientes dos mais diversos tipos e com doenças, desde as mais comuns até doenças mais raras, que a gente tem a oportunidade de ver às vezes aqui numa quantidade muito maior do que a gente veria eventualmente em hospitais de menor complexidade. Isso daí é um grande diferencial, porque a gente acaba desenvolvendo, quando você vê o paciente, você percebe de repente que as características dele nossa, são realmente o que o livro está falando é aquilo mesmo, porque às vezes tem determinadas doenças que a gente vai ver, que a gente fala, putz, será que algum dia eu vou ver isso daqui na nossa vida? Aqui na Santa Casa a chance de você ver é muito alta. Então isso daqui é uma coisa muito legal e muito interessante. E uma coisa que eu acho que é um grande diferencial aqui da Santa Casa é esse lado multidisciplinar, tá? Eu acho que assim, aqui a gente tem uma oportunidade de ter um contato muito próximo, seja com professores nossos, colegas nossos, alunos, tudo mais, das mais diversas áreas. Então, eventualmente, você acaba tendo a oportunidade de discutir um lado interdisciplinar, multidisciplinar de algumas patologias, de algumas doenças, de algumas lesões, que isso ajuda demais, assim, tanto no raciocínio, no tratamento do paciente, quanto para a nossa formação como um todo. Então eu acho que isso é um lado muito interessante da Santa Casa e que a própria união que existe dentro da comunidade da Santa Casa, desde a época da faculdade e tudo mais, acaba criando vínculos assim, que facilitam isso, né? Então, de repente, você consegue entrar dentro dos mais diversos departamentos, encontrar pessoas conhecidas, né? Pessoas que você tem amizade, que você tem uma relação, que você conhece e tudo mais, que você já esteve com elas em outras situações, digamos assim, e de repente poder discutir, conversar, pedir uma ajuda, uma orientação, coisas desse tipo. E eu acho que isso é um lado muito interessante, muito legal aqui, que a gente tem isso daí como um forte, sem dúvida, aqui da nossa instituição, sem dúvida. A Santa Casa, na verdade, como eu falei antes, é como se fosse uma segunda casa para mim, né? E teve diversos momentos aqui que foram muito marcantes, né? Obviamente, na minha vida, na minha formação e tudo mais. O primeiro momento é o momento que você entra na faculdade, né? Aquela época ali do trote, da integração ali, da sua integração na faculdade, para mim foi um momento muito marcante, né? Eu entrei aqui na faculdade muito novo, eu entrei direto do colegial para a faculdade, eu tinha 17 anos, então eu era muito inexperiente nos mais diversos aspectos da vida, digamos assim, né? Então, de repente, entrar aqui foi um choque, né? Assim, a maneira como as coisas funcionavam na faculdade e tudo mais, mas a maneira como a gente foi acolhido dentro da faculdade, pelos veteranos, pelos nossos próprios colegas de turma, foi muito legal, foi muito bacana e permitiu com que a gente acabasse entrando de verdade no que a gente chama de família Santa Casa, né? E eu acho que se eu tivesse que deixar uma mensagem para as pessoas que estão entrando na faculdade, não só aqui na Santa Casa, mas qualquer faculdade, eu acho que assim, o maior erro que a pessoa pode cometer, na verdade, eu acho que é encarar a faculdade como uma continuação do colegial ou uma continuação do cursinho. Aquela rotina assim de, por exemplo, eu venho pra cá, assisto minha aula, saio da Santa Casa e vou assistir, sei lá, malhação, fazer uma academia,
vou jantar na minha casa, assistir uma novela, dar uma estudadinha. Eu acho que isso, sei lá, a faculdade, o ambiente acadêmico da faculdade te oferece inúmeras oportunidades de atividades extracurriculares, seja acadêmicas, seja esportivas, seja científicas, seja em termos de festas, atividades de encontros dos mais diversos tipos, e que vale muito a pena o indivíduo aproveitar isso, né? Viver a faculdade realmente. Uma coisa que me marcou muito justamente desse período da época que eu entrei na faculdade, é uma coisa que eu, sempre que eu tenho oportunidade, eu falo para as pessoas mais novas, é o seguinte: quando você entra num lugar como o nosso aqui, você está tendo uma oportunidade única, que provavelmente você não vai ter novamente, de você fazer parte de alguma coisa. Tá? Então eu acho que é muito legal a pessoa acreditar nisso e mergulhar de cabeça, viver o ambiente acadêmico, viver a faculdade intensamente, fazer parte do que a gente chama de família Santa Casa, digamos assim, né? Então, pensando dentro desse contexto, né? Uma das coisas que acontece quando a gente entra na faculdade são os treinos para competição esportiva entre os calouros das faculdades de medicina. A gente tem a Calomed, Intercalomed, que são uma disputa, né, entre os calouros das faculdades de medicina, né? E um segundo momento muito marcante para mim na faculdade foi justamente a Intercalomed, né, do meu ano de calouro, da minha turma, em 2003, porque a minha turma, nós fomos campeões da Intercalomed, né? E isso foi muito legal, né? A Santa Casa é uma faculdade que tem uma tradição esportiva forte, né? Que principalmente nos anos 90 teve um período muito forte do ponto de vista esportivo. Em 94 teve uma geração que foi campeã da Intermed, mas não só foi campeã da Intermed, mas foi vice-campeã da Intermed em 93, em 95, em 97, teve vários anos de ótimos resultados. E quando eu entrei na faculdade, a gente estava vivendo um período meio de transição. A Santa Casa teve resultados mais fracos do ponto de vista esportivo ali entre 2000 e 2002, chegou a ser rebaixado da Intermed para a pré-Intermed. Um ano antes de eu entrar na faculdade, que foi em 2003, em 2002 a Santa Casa jogou a pré-Intermed, venceu a pré e voltou para a Intermed, né? Então vivia aquele momento de transição e fazia muito tempo que a Santa Casa não ganhava uma competição esportiva, seja a Intermed, seja a competição de calouros. E ter participado daquilo, ter jogado, ter visto os meus amigos, meus colegas de turma de faculdade jogando ali com uma puta vontade, foi um negócio super legal, a gente ganhar e ver a emoção, a felicidade que isso gerou, a comoção que existiu entre os próprios veteranos pelo fato da gente ter ganhado a Calomed, foi uma coisa que serviu para mim. Se faltava alguma coisa, foi o que terminou de fazer com que eu me apaixonasse em definitivo pela Santa Casa. Não só pela Santa Casa, mas principalmente pela essa área esportiva. Eu sou um cara que eu vivi muito na Santa Casa, esse lado extracurricular, que nem eu estava comentando. Eu participei de diversas ligas acadêmicas, né? Então, de atividades científicas, fiz atividades de iniciação científica, eu participei de atividades do centro acadêmico, eu participei da bateria da faculdade, eu participei daquele projeto Santa Maluquice, que é um projeto que é inspirado naquele filme do Pat Adams, que é quando médicos, no caso da gente, acadêmicos de medicina, a gente ia fantasiado de palhaço brincar com as crianças na pediatria. Mas o lado da faculdade que eu mais me interessei foi sempre esse lado esportivo, o lado da atlética, né? Eu treinei os 6 anos da faculdade, eu era do time de tênis de mesa, cheguei a treinar também pelo time de judô, mas tive aí uma lesão no ombro, acabei interrompendo o treino de judô, não treinei os 6 anos, mas o tênis de mesa eu fiquei nos 6 anos. E além disso, durante o 3º ano da faculdade, eu fui da diretoria da Atlética, né? Eu fui tesoureiro da Atlética. E um outro momento muito marcante para mim na faculdade foi justamente durante o período de Atlética, em 2005, uma das festas mais tradicionais que a faculdade promove é a festa de libertação, né? A festa de libertação dos calouros, que é em maio. Eu, como tesoureiro, obviamente cuidava da gestão financeira ali da Atlética e tudo mais, e não só a minha Atlética, mas todas as diretorias da Atlética tenho certeza que vão concordar comigo.
A Atlética da Santa Casa nunca foi uma atlética que teve uma facilidade financeira muito grande, é tudo meio que suado na ponta do lápis para a gente conseguir pagar os treinos, pagar os técnicos dos times e tudo mais. E a nossa festa de libertação foi uma festa que foi um sucesso muito grande, né? Talvez tenha sido uma das festas mais bem-sucedidas aí da história da Santa Casa. De tal forma que a gente teve um lucro da festa de mais de 50 mil reais. E isso é 50 mil reais em 2005, não é 50 mil reais em 2019. Então, assim, 50 mil reais em 2005 era muito dinheiro. E uma das coisas que me marcou muito foi justamente, depois da festa, eu e os meus colegas da diretoria da Atlética, na casa de um colega nosso, que é onde estava o dinheiro, a gente contando esse dinheiro, e era justamente uma montanha de dinheiro, um negócio que, assim, impressionante, assim. E isso foi muito legal, foi um momento muito marcante ver ali que a festa tinha sido um sucesso dessa forma. E mais ainda foi que, assim, pensar que esse dinheiro não foi que a gente acabou investindo em coisas fúteis depois. Foi justamente com esse dinheiro que a gente deu entrada na construção do ginásio, né? Do ginásio que a gente tinha no centro esportivo da Santa Casa, que era o SEMA. O SEMA, que era o Complexo Esportivo Manuel de Abreu, que era, digamos assim, a sede esportiva da Atlética, que era comandada pelos ex-alunos e pela Atlética, tinha campo de futebol, tinha piscina, tinha quadra de tênis, mas não tinha um ginásio poliesportivo. Então, os times, por exemplo, de futsal, basquete, handebol, voleibol, a gente tinha que alugar uma quadra para eles treinar. Então, foi muito legal que com o dinheiro dessa festa a gente conseguiu dar entrada na construção do ginásio. Então, foi um momento muito marcante para mim. Outro momento muito marcante para mim foi quando eu estava no 6º ano da faculdade, né? A minha intermédia de 2008, né? A minha última intermédia. Como eu comentei, eu treinei os 6 anos da faculdade, mas, e falando especificamente do time de tênis de mesa, que era o meu time, né? Dos 5 anos anteriores, em 3 anos a gente tinha chegado na semifinal da intermédia, mas tinha sido derrotado, né? Então eu estava chegando ali na intermédia em 2008, na minha última intermédia, sem nunca ter ganhado uma medalha, né? E naquela intermédia especificamente, o nosso time chegou bem forte, bem preparado, e a gente acabou conseguindo, né? A gente disputou a semifinal da intermédia, a gente chegou mais uma vez na semifinal, e na semifinal a gente disputou justamente contra o time de tênis de mesa da Faculdade da Medicina do ABC, né? E a gente ganhou, a gente chegou na final, e a emoção que foi pra mim ali, saber, putz, chegamos na final, assim, independente se a gente ganhar ou não, eu consegui conquistar a minha medalha antes de me formar. Foi um momento muito marcante, eu fiquei muito emocionado, chorei muito, foi um momento muito, muito legal. No final das contas, na final a gente acabou perdendo, mas assim, foi um jogo extremamente parelho, né? A gente tava, a disputa melhor de 5 jogos, né? Então tava 2-2 em jogos. O 5º jogo foi pro 5º set, tava 2-2 em set. E o rapaz que jogava lá pela faculdade de Taubaté, né, acabou ganhando do meu colega que estava jogando aquele jogo, né, no último set de 16-14 ou 15-13, alguma coisa desse tipo, mas foi extremamente equilibrado, foi um jogo muito legal, muito marcante, né. Então essa participação da equipe minha, né, da equipe de tênis de mesa na minha intermédia de 6º ano, foi uma coisa que me marcou muito mesmo, assim, foi muito legal. E não só isso, mas o clima da faculdade naquela intermédia foi muito legal. E a faculdade foi muito bem naquela intermédia, a gente foi vice-campeão daquela intermédia, e foi um vice que a gente fez uma disputa muito boa, né, a gente teve vários times que chegaram na final, que foram campeões ou vice-campeões. E foi uma disputa muito legal e foi uma intermédia que teve um clima muito bacana. Então foi um encerramento aí com chave de ouro para mim, que foi um negócio muito bacana. Já pensando no período pós-acadêmico, né, aí aqui na Santa Casa, um momento que me marcou muito foi ao término da residência aqui de ortopedia aqui na Santa Casa.
a gente acaba prestando uma prova para obter o título de especialista em ortopedia e traumatologia, né? E uma coisa muito importante, que é muito enfatizada aqui na residência, é essa preparação para essa prova, né? E é uma prova muito difícil, é uma prova que exige uma preparação muito acentuada dos candidatos, né? E demanda um estudo muito significativo, uma coisa que assim, a pessoa tem que se dedicar de verdade, senão a chance dela não passar é muito alta. E entravam naquela época 20 residentes por ano, então eram 20 residentes na minha turma de residência, né? E assim, eu fazendo uma análise pessoal, assim, eu estava muito bem preparado, assim, eu sabia quando eu fui para a prova que a chance de eu ser reprovado era muito baixa, pelo contrário, eu fui com o objetivo de brigar pelas primeiras posições, esse que era meu objetivo quando eu fui para essa prova. Mas a gente tinha um grupo de residentes muito unido, a gente estudava muito junto, um ajudava o outro, e tinha alguns colegas que eventualmente tinham uma dificuldade um pouco maior ali na preparação para o exame, e a gente tinha um certo temor de que um ou mais ali dos nossos colegas acabassem não passando na prova. No final das contas, todo mundo foi aprovado, e nossa, foi uma festa muito legal, foi muito emocionante, foi uma coisa muito bacana, foi um momento de integração ali, que foi muito marcante, assim, para mim, foi um momento muito, muito especial mesmo, né? O fato de todo mundo do meu grupo ali de residência, meus colegas, meus amigos, terem passado na prova. E já pensando aí, já num período bem mais recente, assim, uma coisa que tem me marcado muito, assim, e que representa, significa muito para mim, é o reconhecimento que eu venho tendo das mais diversas formas pelo meu interesse, pelo meu empenho nessa área de ensino, né? Tanto dos alunos da faculdade quanto da preceptoria dos residentes, né? Eu, assim, mesmo assim, eu me formei em 2008, então eu tenho 10 anos de formado, né? E mesmo assim, com esse período relativamente curto, eu já fui homenageado, né, pelos alunos da faculdade na formatura nos últimos 3 anos, né? Eu venho sendo professor homenageado dos alunos do 6º ano da faculdade nas últimas 3 turmas, né? Então isso daí é uma coisa, nossa, que não tem nem palavras para expressar o quanto significa para mim esse carinho, né, vindo dos alunos, que vários deles se tornaram meus amigos pessoais mesmo, né? Pessoas que eu tenho maior carinho, maior amizade, e ter esse reconhecimento é um negócio sensacional. Mas não só esse reconhecimento, que é uma coisa mais formal, propriamente dito, mas o reconhecimento do dia a dia mesmo, né? Por exemplo, quando passa a prova de residência e vários alunos acabam sendo aprovados, acabo recebendo aí ligações, mensagens dizendo: nossa, professor, muito obrigado por tudo, o senhor me ajudou muito na minha formação, não só em termos de conhecimento, mas pelo lado humano, em termos de exemplo, tudo mais. Os residentes, quando eles vão fazer a prova, né, uma das coisas que eu participo bastante ativamente lá no departamento de ortopedia é ajudar na preparação dos residentes para obter a prova de título, para passar na prova de título de especialista de ortopedia, né? E inúmeras vezes, né, os residentes depois da prova, depois de aprovados, vêm falar: chefe, obrigado, foi sensacional, obrigado por tudo, pela ajuda. E sempre tem alguns momentos mais marcantes, né? Que nem, por exemplo, a gente já teve um residente que estava com bastante dificuldade na preparação dele, pelos mais diversos motivos, né? E, sei lá, faltando 1 mês para a prova, ele estava com uma certa defasagem e tudo mais, e eu e um outro colega meu, a gente bolou ali um esquema de estudo meio maluco ali para ele, assim: foca nisso, estuda isso nesse mês, que vai dar certo, não sei o que lá. E no final das contas ele foi aprovado, e assim, tipo, nossa, ele veio emocionado, falou assim: chefe, obrigado, se não fosse por você e pelo seu outro colega, não sei o que lá, eu não teria passado, não sei o que lá. Então isso daí são coisas muito legais, muito marcantes, né? Não só esse lado, né, do reconhecimento dos alunos, mas dos próprios médicos, dos chefes mesmo, né, das pessoas mais velhas do próprio departamento. As pessoas veem meu engajamento em tudo nessas atividades e tudo mais,
E eu venho tendo reconhecimento até do ponto de vista de oportunidades dentro das sociedades de ortopedia. O chefe do departamento, o Dr. Ivan, a doutora Patrícia, que era presidente da SBOT até o ano passado, o Dr. Alberto, que é chefe do grupo do ombro, era presidente da Regional São Paulo da SBOT até o ano passado. E eles vêm ajudando aí para abrir um certo caminho para mim dentro da sociedade, né? Então, por exemplo, hoje eu faço parte da comissão de preceptores da Sociedade Brasileira de Ortopedia, eu faço parte da comissão de ensino e treinamento da Regional São Paulo da Sociedade Brasileira de Ortopedia. Então, tudo isso daí, esse reconhecimento das mais diversas formas, pelo trabalho, né, e pelo empenho que eu venho fazendo nessa área de ensino e preceptoria, é um negócio que para mim é muito legal, porque é uma coisa que eu gosto muito, né? Eu gosto tanto do lado assistencial da medicina, eu gosto de clinicar, eu gosto de atender pacientes, eu gosto de operar, eu gosto de fazer trabalho científico, mas o que eu mais gosto, sem dúvida, é essa área de ensinar, de dar aula, de fazer preceptoria de residentes, dessa parte de ensino mesmo, né? E podendo me desenvolvendo e crescendo nessa área é uma coisa que para mim é incrível, sensacional e me deixa muito feliz e muito realizado.